Olá pessoal, então vamos dar continuidade hoje à história de Ruth, falando do terceiro e do quarto capítulos dessa história. No vídeo anterior, a gente parou na fase da colheita do trigo, que era alguns meses depois da instalação inicial de Ruth e Noemi em Belém, depois de terem retornado de Moabe. Ruth seguia trabalhando nos campos de Boaz, mas havia um problema que provavelmente despertou preocupação em Noemi a respeito da situação. A colheita estava acabando, e ela talvez tenha pensado que as coisas entre Ruth e Boaz estavam demorando muito para acontecer. Eu não sei se foi isso que a motivou, o texto não explicita os motivos dela, mas o fato é que ela dá a Ruth um conselho que é objeto de diversas interpretações na literatura a respeito desse livro. Ela diz: "Não hei de buscar um lar para que sejas feliz?" E então orienta a Ruth a se ungir, vestir suas melhores roupas e ir à eira, onde deveria aguardar até que Boaz finalizasse o dia de limpeza da cevada, comesse e bebesse e fosse repousar. Nesse momento ela deveria se aproximar dele, descobrir os pés de Boaz e esperar deitada perto dele. O friozinho dos pés provavelmente iria acordar o homem, Ele te dirá o que deves fazer, orienta a sogra, e Ruth consente. Tudo quanto me disseres, farei. Opa, então aqui a gente tem um conselho que não é muito normal, Então será que Noemi estava aconselhando Ruth a se oferecer sexualmente, Vá ali, minha filha, e o aborde de forma irrecusável. Encurralhe o cara. Será? Ele te dirá o que deves fazer. Como assim, Noemi? Que decepção! Mas calma, brincadeiras à parte, essa é a parte mais polêmica da história. E é preciso ter muito cuidado ao lê-la, para a gente não tirar conclusões precipitadas. Eu realmente não acho que Noemi a aconselhou a se oferecer sexualmente, não. E por que eu penso assim, Bom, vamos considerar algumas coisas. Ruth e Noemi não tinham um homem na família para tratar das negociações de casamento, como aconteceria naquela época. Ou seja, elas teriam que fazer isso sozinhas, sem que isso gerasse para elas nenhum constrangimento. Então era preciso encontrar Boaz sozinho. Mas como é que elas poderiam fazer isso se ele vivia cercado de trabalhadores? Note que Boaz, apesar de ser o senhor das terras, estava sempre colocando a mão na massa e sempre supervisionando o trabalho. Ele não transferia essa responsabilidade. É mais uma das virtudes de Boaz, inclusive. Era necessária uma situação em que ele estivesse só e que não causasse constrangimento para Ruth. Então abordá-lo enquanto ele descansava no campo, no escuro, seria interessante porque ele estaria só. Considerando o bom caráter de Boaz, era provável que elas estivessem dando para ele um voto de confiança de que ele não tiraria vantagem de Ruth na situação, mas que ele a trataria, digamos assim, com o devido respeito de uma proposta de casamento. O que corrobora com o que a gente vai ver mais adiante sim que se passa na história. E caso essa proposta fosse recusada, Ruth podia sair correndo de fininho no escuro, sem constrangimentos adicionais e ninguém ia ficar sabendo. Se a gente olha por esse ângulo, a gente pode considerar que Noemi teve uma intenção honesta, inocente, não sei se eu posso usar bem essa palavra, mas uma intenção isenta, vamos dizer assim, em enviar Ruth daquela forma. Veremos daqui a pouco que a forma como Ruth fala com Boaz, porque Ruth vai seguir esse conselho de Noemi, também sugere algo desse tipo. Por outro lado, também é possível que Noemi estivesse mexendo os pauzinhos mesmo e dando uma forcinha para Deus e considerasse que se Boaz se aproveitasse de Ruth, provavelmente ele teria que se casar com ela para se redimir por conta disso. Então talvez ela tenha realmente se arriscado. Essa frase dela, ele te dirá o que deves fazer, é bem sugestiva, Mas pode ser que ela estivesse se referindo ao que fazer quanto a uma proposta realmente de noivado, como a gente vai ver que acontece na sucessão da história.
E não há o que fazer no sentido de uma proposta indecente na calada da noite ou alguma coisa desse tipo. Eu realmente não acredito que Noemi orientou Ruth a seduzir Boaz para valer, não. Eu acho que ela tinha uma finalidade de propor casamento no momento em que ele estivesse sozinho. E acho que, no máximo, caso tenha havido alguma intenção ali questionável da parte dela, tenha sido a de se dispor a arriscar, achando que, caso as coisas não saíssem como planejado e ele se aproveitasse, a situação também resultaria, de uma forma ou de outra, numa proposta de casamento. Você vai encontrar autores dizendo todo tipo de coisa a respeito dessa passagem, como eu encontrei. Mas não é possível ser taxativo e afirmar algo exatamente em relação a ela. Então não se prenda a isso. Apenas não julgue antecipadamente as ações das personagens. E Ruth então segue o conselho de sua sogra, se arruma toda e vai para a eira. Imagine como ela estava nervosa e apreensiva naquele momento. Para mim, até a proposta de casamento de Ruth é um grande reflexo da humildade dela, porque uma mulher orgulhosa nunca desceria do salto para fazer o que Ruth fez com Boaz. Boaz estava deitado junto à pilha. Dormir junto à pilha era também uma forma de guardar o produto da colheita até que ele pudesse ser transportado em segurança de manhã. Então vamos ver como é que essa cena é relatada. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Então vejam que Ruth não dá espaço para segundas interpretações da parte de Boaz. Ela diz logo a que veio: Tu és resgatador. O gesto de estender a capa é usado no Velho Testamento para se referir a um noivado. Então Ruth estava propondo o resgate e, portanto, um casamento. Se a intenção dela fosse induzir Boaz sexualmente, provavelmente ela teria se comportado de outra maneira, né? E esse é um dos principais elementos que me leva realmente a acreditar nas boas intenções das nossas duas viúvas. Vocês lembram que eu pedi para que vocês guardassem a fala de Boaz sobre Ruth ter buscado refúgio debaixo das asas de Deus? Pois é, eu encontrei uma biografia que sugere que Boaz, com essa frase, já estaria dando assim para Ruth uma espécie de indireta, sugerindo que ele também poderia ter essa função de protetor. Então, nessa cena, Ruth aos pés de Boaz estaria fazendo uma referência, uma alusão a essa sugestão que o próprio Boaz já teria dado anteriormente. Enfim, são muitas possibilidades. Vamos seguir adiante, senão a gente vai passar um tempão nessa discussão. Vejamos qual que foi a reação de Boaz a esse pedido de casamento inusitado. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então talvez Boaz não tivesse tomado a iniciativa antes, pelo receio por ele ser mais velho do que Ruth, talvez ele tivesse tímido por isso, ou talvez pelo fato de que havia um outro parente mais próximo que teria prioridade no resgate daquelas viúvas. Seja como for, ele recebe muito bem aquela iniciativa de Ruth, aceita o pedido e se prontifica a resolver tudo nos conformes, assim, da melhor forma possível, respeitando a prioridade dos resgatadores. Toda a conduta de Boaz com Ruth é muito cortês,
e ele não pede a ela que se retire no meio da noite. Ele poderia ter feito isso, mas ela sair no meio da noite teria sido muito perigoso. A Bíblia é muito clara, e é importante enfatizar isso, quanto ao fato de que não aconteceu nada entre eles naquela noite. Pela manhã, antes de despedi-la de volta para Noemi, ele dá a Ruth 6 medidas de cevada, que era um presente de honra e ao mesmo tempo uma desculpa para justificar a ida da moça ao campo, para evitar, digamos assim, aquelas fofoquinhas indesejáveis. Não se saiba que veio mulher à eira, ele diz, buscando preservar a imagem de Ruth. E você, meu caro, que está assistindo isso, né? Você busca proteger a imagem das mulheres com as quais você convive? Você é discreto com elas? Ou gosta de usar a imagem delas para se promover, para mostrar que você é um cara requisitado, que faz sucesso com o sexo oposto? Não é à toa que Boaz significa rapidez. Ele está disposto e não descansa enquanto não resolve essa questão. No mesmo dia, ele vai até a porta da cidade para tratar do assunto. E assim a gente chega ao quarto e último capítulo dessa história. Então, Boaz vai para o portão da cidade para tentar procurar ali o cara que seria o primeiro candidato a remidor. O portão da cidade era um lugar dinâmico, vivo, né? Onde circulavam mercadores, viajantes, visitantes, anciãos. Enfim, era um lugar onde os acordos eram firmados, os negócios eram feitos, julgadas eram as situações também ali naquele lugar. E em algumas escavações assim de cidades antigas, de áreas de portão, foram inclusive encontradas áreas com bancos, né? Que poderiam servir para as pessoas sentar, para que as pessoas se sentassem e se reunissem ali para decidir coisas. Então era um lugar de encontros, era o lugar onde era mais provável encontrar uma pessoa que se buscava. E foi para lá que Boaz foi. E eis que voilá, lá estava o tal fulano. E sim, a Bíblia realmente trata esse homem por fulano. Ninguém sabe o nome dele. Boaz queria fazer tudo certinho, então ele chamou 10 dos anciãos da cidade para que servissem como testemunhas e legitimassem com autoridade o que ele faria ali. Perceba que Boaz estava planejando casar com uma mulher que, embora tivesse boa fama, né? Veja que Boaz diz a Ruth, naquela cena da eira à noite, que toda a cidade sabia que ela era virtuosa. Mas mesmo assim ela não deixava de ser uma mulher moabita. E ele não está com vergonha, nem está escondendo Ruth de ninguém, nem está preocupado se isso vai causar algum dano à sua reputação. A atitude dele é muito nobre. Existe uma informação interessante sobre isso, um dado que provavelmente estava na cabeça de Boaz e que influenciava as impressões dele a respeito dessa situação. Vamos dar uma olhada numa certa genealogia que por acaso está no primeiro capítulo de Mateus e que por acaso é a genealogia de ninguém menos do que o próprio Cristo. Sim, eu já estou dando spoiler para você e antecipando que Boaz vai entrar nessa genealogia. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Enfim, eu sei que eu estou dando um spoiler legal aqui, mas eu creio que a gente não pode falar em spoiler de história da Bíblia, né? Você provavelmente, inclusive, já conhecia o final da história antes mesmo de assistir esse vídeo. Então, as genealogias são complicadas porque elas não são temporalmente literais, no sentido de que elas, conforme os cálculos que o pessoal da arqueologia faz, pulam várias gerações. Então Boaz dificilmente era filho direto, no caso de Raabe, né? Mas com certeza ele era seu descendente. E Raabe foi justamente aquela prostituta que acolheu os espiões em Jericó e que foi salva pela sua hospitalidade e por acreditar em Deus. Então, veja que Boaz tinha uma história na família que o fez aprender, né, que nem sempre as pessoas que têm a melhor fama são aquelas que Deus escolhe e que nem sempre essas pessoas são aquelas que fazem diferença na história, né? Então, Raabe era uma prostituta, era uma escolha improvável. E olha lá, né? Então, provavelmente isso estava ali, né, no imaginário de Boaz. E ele sabia que ele não poderia julgar Ruth pela sua má fama
de Moabita. Então ele convoca o tal fulano e faz a proposta do resgate da terra de Noemi. Inicialmente ele não menciona a Ruth não, ele fala só do terreno. E aí o fulano de pronto aceita a proposta. Claro que ele aceita. Veja, Noemi era uma senhora idosa, sem filhos. Quando ela falecesse, a terra passaria para a própria herança do senhor fulano. Então era um ótimo investimento. E ele diz de imediato, eu a resgatarei. Boaz, porém, coloca a questão de Ruth na história. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então agora a coisa já começou a complicar. Então a proposta agora estava cheia de desvantagens. Primeiro, ele teria que casar com uma mulher moabita, com ênfase no moabita, que você já sabe o que significa, né? Segundo, ele teria que cuidar de Ruth e de Noemi, o que envolveria custos, né? Ele teria de dividir seus bens com elas. Terceiro, ele poderia gerar ciúmes ao restante da família. Então lembre-se de que nós estamos falando de um povo poligâmico, né? Quarto, Ruth provavelmente teria filhos, né? E esses filhos iam ficar com o campo em questão e talvez com parte até da própria herança do senhor fulano. Então o senhor fulano iria gerar filhos para suscitar a herança e manter vivo o nome de outro homem, ao invés do seu próprio. Em suma, ele estaria se sacrificando pelo nome dos outros, ao invés do seu. E pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de sacrifício na vida. E ele não estava, e recusa a proposta. E Boaz assume então a função de resgatador, em substituição a ele. Para oficializar as coisas, eles fazem o gesto da troca de sandálias. O fulano dá seu calçado a Boaz. Então, o que significava esse gesto da sandália, né? Bom, com o tempo, esse costume acabou caindo em desuso, mas o seu significado era que quando se fazia um resgate, uma permuta, a pessoa que queria confirmar uma negociação tirava o seu calçado e dava a seu parceiro. Lembre que as passadas dos pés eram formas de medir o terreno. Então, o calçado era o símbolo móvel do direito à propriedade de terra daquele povo. Vejam a diferença da atitude de Boaz para a atitude de Fulano. Fulano, assim como Orfa, lá no início da história, não é um personagem mau, não é um vilão. De modo algum. Ele apenas escolhe o caminho mais seguro, né? Ele escolhe preservar seu próprio nome. E assim ele é esquecido na história, né? A gente nem sabe o nome verdadeiro dele, né? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, não é mesmo? Então Boaz, por outro lado, assume o risco de sacrificar para si o nome de outra pessoa, de se sacrificar, pelo nome de outra pessoa, né? E até hoje, 3.000 anos depois, eu tô aqui elogiando, né? Então Boaz assumiu responsabilidades que ele não precisava assumir. Ele sempre fazia além, como a gente viu desde o momento em que ele encontrou Ruth no campo. Ele era realmente um homem de caráter muito generoso, né? Então note como o tema do cuidado com a família, o cuidado dos seus, está sempre presente em todos os momentos na história de Ruth. Me lembra aquele texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, voltando à história, todo o povo que estava à porta da cidade testemunha aquele momento e abençoa o noivado de Boaz e Ruth, desejando tanto bênçãos para o próprio casal como para os seus futuros filhos. E essas bênçãos são bem legais, porque elas fazem referência a personagens interessantes da história de Israel e da história da tribo de Judá, ou seja, da própria cultura daquele povo. Então é legal dar uma lida depois nessa parte. Um aspecto interessante da história é que, numa das organizações da Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios. E qual que é a última parte do livro de Provérbios? O louvor da mulher virtuosa, né? Então veja que a mulher virtuosa do provérbio tem uma vida financeiramente bastante privilegiada, bem diferente da situação de Ruth e Noemi quando voltaram a Belém. Então, olha só que interessante. O provérbio pergunta, mulher virtuosa?
quem a achará? E logo depois vem a história de Ruth, que é vista, apesar de ter vivido sua vida ali num contexto bastante diferente do da mulher de Provérbios, um contexto de adversidade, ela é reconhecida tanto por Boaz como pelo povo como uma mulher virtuosa. Isso é muito legal. Então, num livro a gente tem a teoria e no livro seguinte a gente tem a prática. Legal. Mas então, voltando. Boaz se casa com Ruth, né? Eles têm um filho, Obed, que se torna o avô do rei Davi. E dessa forma eles entram na genealogia de Cristo. Veja que honra, né? Eles não poderiam ter tido honra maior do que serem parentes diretos de Jesus Cristo. Não é para qualquer um não, né? E Ruth era quem? Era a mulher estrangeira, e não era qualquer estrangeira. Era uma estrangeira moabita que não tinha nada e entrou na linhagem do trono do rei Davi. Pois é, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Além disso, esse neto foi um motivo de grande alegria e consolo para Noemi. Ela agora não estava mais desamparada, ela tinha uma família para cuidar dela, tinha sustento e, acima de tudo, podia contar com a posteridade do seu nome, do nome da sua casa, né? O que era algo muito importante para uma mulher naquele contexto. Deus havia revertido a amargura dela, e ela não era mais Mara, mas sim Noemi, que significa doce outra vez, né? Ruth realmente, como dizem as mulheres da cidade numa das cenas finais ali da história, era melhor do que 7 filhos. A história de Ruth, redimida por Boaz, tipifica também a redenção da igreja por Cristo, que é o grande resgatador. O Velho Testamento ele é uma promessa, uma sombra do que viria a seguir no Novo Testamento. Vejam que essa história não tem nada de sobrenatural acontecendo. Tem gente que acha que Deus só age no sobrenatural, mas não. Ele age nas pequenas coisas do cotidiano da nossa vida, como fez com Ruth. E essa é talvez uma das maiores belezas desse livrinho pequenininho. O livro de Ruth nos ensina a nos preocuparmos em amar e servir, e nos arriscarmos pelo outro sem nos apegar às garantias ou ao reconhecimento do nosso nome. Ruth, quando escolheu ficar com Noemi, não sabia das coisas maravilhosas que aconteceriam a ela. Ela não sabia que nós estaríamos aqui agora falando dela. Não sabia quantas incontáveis pessoas iriam se inspirar em sua história durante gerações. Quantas das nossas boas ações e sacrifícios pelos outros a gente está disposto a continuar fazendo se ficar sabendo que ninguém vai se lembrar delas? Essa é uma grande reflexão. Bem, pessoal, encerramos aqui nossa discussão sobre esse pequeno livrinho, mas que, apesar do tamanho, narra uma grande e poderosa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro o livro de Ruth. E no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo de uma composição das muitas que existem, né? É uma composição musical feita com base nesse juramento de Ruth para sua sogra. Se não tiver como acrescentar no vídeo, eu vou deixar isso no link dos comentários do YouTube. Então, enquanto você estiver assistindo, reflita sobre o fato de que Ruth, em vida, não viu muitos dos frutos das suas atitudes. Ela não viu o rei Davi, não viu o Cristo e também não viu esses corais lindos cantando, né, e as belas interpretações que existem dos seus votos. Ela foi uma voz delicada, suave, cuja coragem seguiu ecoando aí ao longo de milênios. Pense nisso. Até a próxima.